Olá pessoal, eu sou Cleusa Nunes. E eu sou Inês Lana. Você está no canal Meu Mundo Mais 60. Hoje, em comemoração aos 7 anos que o Ellison vem trabalhando com a terceira idade, ele será entrevistado. Para quem não sabe, o Ellison tem 26 anos e hoje vai nos contar um pouquinho sobre como tudo começou. Nós conheceremos um pouquinho da sua história, desse ministério dele, como que tudo começou e como o Senhor tem trabalhado através disso. Ellison, nós queremos te agradecer pelo convite, por você ter confiado essa responsabilidade em mim, na Inês. Sim, vai um prazer muito grande para nós poder estarmos aqui hoje entrevistando o Ellison. O prazer é todo meu, gente. Eu fico muito feliz porque, como você sabe, fazem parte da minha vida há muitos anos, não só de agora, Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E vamos lá então, Vamos lá. Como foi sua infância? Olha, na minha infância, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, sabe? Eu era uma pessoa mais tímida, na sala de aula eu era muito fechado, eu não conversava muito com as pessoas da minha idade e tudo. Em qualquer ambiente, eu falo da escola porque eu lembro que tinha sala de aula e tudo, mas na hora do recreio era a minha aula favorita, porque eu lembro que eu saía correndo, tinha uma senhorinha que trabalhava no zelador da escola, tipo volta de 70 anos, e com ela eu conseguia conversar normal, sabe? Com ela brincava, a gente ficava no recreio conversando um com o outro, eu lembro a gente ficava assim, olhando as árvores, os tons das árvores, os tons das flores. Então, com a terceira idade, desde o início, sabe? Eu já tinha aquela afeição mesmo. Isso. E na igreja não era diferente, eu sentava com a senhora, eu sentava com a Maria José. Então, eu creio muito nisso, porque Deus havia me preparado para esse futuro que eu não sabia. Sim, verdade. E você sentava mesmo, sabe? Você vai perto de mim? Eu estava mais nova, agora já sou da terceira idade também. Sim. E você gostava mesmo de sentar perto de mim, era muito bom. Sim, a gente vê que era uma simplicidade muito grande, de criança muitas vezes, mas em todas as escolas que eu estudei. Eu tinha alguns amiguinhos, mas não era de brincar muito e tudo, mas nas minhas escolas, todas que eu estudei, tinha alguma pessoa da terceira idade que me identificava. Sabe, eu lembro que na educação física eu jogava, eu já ia para conversar com a zeladora. Então eu sempre, em tudo. Eu falo que Deus foi preparando tudo mesmo, sem eu saber. Porque hoje eu vejo lá atrás, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus desde os primórdios mesmo, onde eu não tinha nem noção do que viria acontecer tantos anos depois. Verdade, porque eu me lembro muito bem, de um dia na igreja, o Ellison ainda bem pequeno, criança mesmo, e eu estava ali em um dia que eu estava muito angustiada, muito triste, e não tinha assim tanta convivência com o Ellison, eu conhecia desde de pequeno mesmo, mas não tinha assim aquela convivência com ele. E então, de repente, eu resolvi sair lá de fora da igreja um pouquinho para chorar, porque eu estava muito angustiada, muito triste. E então, naquele momento, o Ellison veio correndo assim, e me deu um abraço. E aquilo ali não foi uma coisa que eu pude ver, que era Deus através dele, que veio e me tirou toda aquela angústia, toda aquela tristeza. A partir daquele momento, eu não senti mais a vontade de chorar, voltei para dentro da igreja e não me lembro mais o que me deixou tão angustiada naquele dia, mas aquele abraço nunca esqueci, nunca. Foi realmente Deus usando o Ellison, Então, Sim. Desde criança, o Senhor já usa ele. Isso Sim. é muito lindo, Isso é uma bênção de Deus. E agora já está com 7 anos, que você estava trabalhando para a terceira idade. Isso. E você começou, foi num asilo ou foi em casa mesmo, visitando em casa? Olha o que aconteceu. Eu estava num evento da igreja, no carnaval, no Graça Brasil, primeiro Graça Brasil, sabe? Eu estava nesse evento, e eu lembro que passou pregando e tudo, e Deus foi falando comigo, através da mensagem, e Deus falava comigo: Ellison, tem pessoas precisando de você lá fora. E quando Deus falava isso comigo, me vinha a imagem de um asilo na minha mente. Esse asilo fica na rua da minha avó paterna,
né, tudo, ficava na rua de cima, assim, um pouco mais acima, e me via a imagem dos idosos, mesmo sem eu conhecê-los, sabe? Eu lembro que eu passava aí na casa da minha avó, mas nunca entrei no asilo de fato. Mas eu falei com Deus mesmo, olha Jesus, se é isso mesmo que o Senhor quer, me confirma. Porque muitas vezes, até sem querer, né, a gente pode agir por emoção, por impulso da mensagem, mas eu falei, me confirma. Porque se for do Senhor mesmo, o Senhor vai confirmar de alguma forma. Então Deus foi confirmando, e eu lembro que na época eu reuni tanto de gente, sabe, conversando um por um, a animação, né? Eu falei, gente, vamos montar um grupo, vamos para o asilo, fazer isso, Deus colocou isso no meu coração. E acabou que esse grupo aceitou, foi 6 pessoas comigo, sabe? Foi 6 pessoas na mesma hora aceitaram, e assim começamos no asilo pela primeira vez. E eu nunca esqueci desse primeiro dia. E aí, então você começou a visita no asilo? No asilo. Já foi direto no asilo? No asilo, na casa da minha avó, né? Com um grupo de pessoas. Isso. Grupo Somar, levando o amor de Deus. E eu lembro quando eu pisei no asilo pela primeira vez, foi uma coisa tão interessante, porque era tudo novo, né? Eu sempre tive convivência com idoso, mas entrar no asilo é totalmente diferente, né? Quando eu pisei no asilo pela primeira vez, eu lembro que Dona Lídia chorava, estava muito triste pela perda do irmão dela. Dona Terezinha já foi correndo conversar com a gente, porque se identificou com a nossa história, porque ela também era da igreja há muitos anos atrás. Então, foi aquele impulso, desde o início a gente via que tinha uma confirmação de Deus mesmo, cada um dos idosos contando sua história, 8 idosos apenas nesse asilo, então 4 mulheres, 4 homens, então foi muito fácil de lidar com todos eles. E eu lembro, a gente cantou, a gente orou, brincou, né? Bom, vocês me conhecem, sabem como eu brinco muito, né? Tudo, tirando foto. Eu nunca tive vergonha assim, depois de grande, né? Eu nunca tive vergonha de conversar com as pessoas mesmo, eu sempre já chegava brincando. Eu sempre tive essa facilidade depois de grande. Então, quando eu entrei lá, a Dona Terezinha se identificando, a gente cantou com ela. Ela falou assim: eu sou especial para Deus mesmo? Porque a gente cantou caridade, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ela virou para mim, segurou a minha mão assim: eu sou especial mesmo para Deus? Então nessa hora eu tive a confirmação de Deus que não era para falar. E assim a gente começou a ir, sabe? E você nasceu em um lar cristão. Sim. Quando foi mesmo que você teve um maior encontro com Deus? Foi através desse dia mesmo, que quando Deus falou comigo, sabe? Porque tem que acreditar, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente, crentinho não é. Né? Isso é muito interessante. Eu tenho refletido muito sobre isso. Então, depois que a gente combinou de fazer, né, essa entrevista, sim, eu tenho refletido a respeito disso, porque na verdade isso é muito sério, é muito interessante que cada um tenha o seu encontro pessoal com Deus, né? Um real encontro com Deus. Sim. Porque não basta nem ser filho de crente, na verdade é muito lindo, né? É muito bom nascer em um lar cristão, é um privilégio, né? É muito bom. Mas cada um de nós, né, precisamos ter um real encontro com Deus, porque a nossa salvação é individual. Né? Cada um de nós precisa ter a nossa parte. Quando eu tive encontro com Deus de verdade, quando Deus falou comigo, foi uma coisa tão tremenda, porque quando a gente tem um encontro real com Deus, a nossa vida muda. Porque, igual eu te falei, a gente vai na igreja, né? Igual eu nasci na cristão mesmo, né? Desde criança. Minha mãe nasceu na cristão também, né? Meus avós já eram crentes. Mas quando a gente tem um encontro com Deus de verdade, Ele passa não mais viver a nossa vida, mas sim a vida dele, é muito diferente. Porque a gente passa a não viver, não sobre protocolo mesmo, sobre aquela regra, né? Tudo, mas se viver a vida dele, não por obrigação, por pressão de ninguém, é muito diferente. Então nesse dia eu tive encontro com Deus de verdade, eu pude ouvir a voz dele claramente comigo, me mostrando, sabe, eu acordado mesmo no culto, me mostrando tudo, sabe, vendo aqueles idosos. Então eu pude ver que Deus estava comigo mesmo e Ele estava começando a trabalhar na minha vida, me fazendo lembrar daquele passado. Porque olha só, eu falo também que eu creio que Deus me guiou tudo. Por quê? Quando eu trabalhei como um menor aprendiz, eu lembro direitinho, quase uma sala cheia, né, de gente, tudo, grande parte deles eram esquizofrênicos. Sabe, alguns eram autistas, esquizofrênicos, então a maioria PCDs, deficiências, sejam mentais, físicos e tudo. Quando eu conheci esse asilo da rua da minha avó,
todos eles eram esquizofrênicos. É verdade? Todos. Então eu falei, Jesus amado, então Deus me guiou, porque olha só, um mês antes de eu sair do serviço, eu comecei no asilo. Então um mês antes, eu lidei com esquizofrênicos quase 1 ano e 3 meses, para depois começar a lidar no asilo. Então eu falei que Deus guiou tudo mesmo, sabe? Eu achei tão interessante isso, que quando eu fui conversando, né, com as funcionárias, elas falaram, não, Emerson, todos eles são esquizofrênicos, alguns também têm autismo. Então eu falei, Jesus amado, como assim? Você cuidou dos detalhes, né? Sim. Te dando assim uma primeira experiência lá fora. Sim. Né? Com a situação que você ia conviver lá no asilo também. Porque... E teve você no asilo também, né? Sim. Aconteceu. E depois desse tempo também parei de ir, né? Isso também, parei de ir, porque o grupo acabou de uma forma Você estava amigável. nesse primeiro. Sim. Aí parou. O grupo acabou. Cada um foi seguindo o seu caminho, foi uma forma amigável, mas acabou. E sozinho você tem medo de ir. Até que depois eu resolvi voltar aí. Mas nesse segundo asilo aí, aconteceu. Eu estava trabalhando já em outro serviço. Eu sempre fui muito curioso, sabe, com a internet. Desde criança e tudo. Eu lembro que eu estava trabalhando na recepção, mexendo no computador. Aí eu escrevi no Google, lá de idosos em BH. Sabe, eu falei, gente, quem sabe tem outros, né, para conhecer, expandir um pouco mais. E eu encontrei muito pertinho daqui de casa, 2 quilômetros daqui de casa. Vamos lá, muito perto, sem eu saber, porque muitas vezes também, muita gente não conhece asilo porque é muito escondidinho, né? Asilo não é aquela coisa vistosa para todo mundo ver, atenção, aqui tem um asilo, então a gente pode passar perto do asilo sem saber que lá é um asilo muitas vezes. Aí eu fui procurar saber direitinho como funcionava esse asilo, liguei para a dona de lá, conversei com ela e entrei naquele asilo, sabe? Tão pertinho da minha casa e mudou muito, mas muito minha vida. Esse eu aprendi muito mais ainda, sabe? Muito mais ainda. E como você ficou ao saber que o grupo tinha terminado? Tinha acabado, né? Foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que me apego muito fácil. Ainda mais assim com as histórias, com as pessoas, a carência do idoso. Então a gente vê que muitos deles é abandonados. Então a gente se identifica e eles conosco também. Igual a dona Terezinha mesmo, desde o início já falava com ela, neto dela, não tem filhos, então a gente se identificou logo de cara, seu João, seu Valdo. Então aquilo foi uma identificação instantânea. E quando cortou de uma vez, foi muito pesado. Eu chorei muito. E esse outro asilo, além desse que você ia antes, você conheceu outro asilo, né? Sim. Como foi que você conheceu? Como chegou até lá? Então foi através disso, igual eu falei agora, sabe? Quando eu pisei lá, foi tão interessante, porque isso é legal falar também. Esse primeiro asilo, ele é da prefeitura. Então são mais simples, né? Tudo muito simples, são apenas 8 idosos, nenhum deles tem filhos, e tudo tem uma carência muito grande. E o outro era particular, esse segundo. Só que eu pude reparar uma coisa. Eu conheci gerente de sindicato, presidente de sindicato, conheci gerente de banco Itaú, sabe? Eu conheci gente assim, professor de artes da UFMG, Que estava no asilo? estava no asilo, morando no asilo. Aquilo foi um choque de realidade muito grande, porque eu era acostumado com idosos, né, assim, mas nunca trabalhou algumas vezes, devido à deficiência mental e tudo, mas ver lá idosos que tinha tanto, mas no final da vida deles no asilo, aquilo foi um susto muito grande. Aí eu pude ver que ninguém é melhor que ninguém mesmo, sabe? Aí eu vi que idosos mesmo, muitas vezes, eu vi gente lá com 54 anos de idade, gente. Esse gerente do Itaú mesmo. E morreu. Eu vi gente, presidente do sindicato, eu vi gente que assim era, sabe, do mais alto escalão mesmo da sociedade, abandonado muitas vezes. E aí eu pude ver que assim, aquilo foi um aprendizado muito grande para mim. Falei, gente, a gente depende um do outro sempre. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser a pessoa mais miserável, eu falo na questão financeira, do mundo, que precisa um do outro. O mundo dá muita volta, né? Não. O mundo dá muitas E voltas. você teve alguma experiência assim que te marcou? Você teve nos dois ou mais em um? Olha, cada um tem sua particularidade, né? Eu falo que esse asilo do particular mais me marcou porque eu lembro que na segunda vez que eu pisei nesse asilo, depois que eu já visitei para conhecer, né? Depois fui visitar como cuidador, eu lembro que eu dei banho, troquei fralda deles e tudo.
Eu lembro que eu tinha uma senhora lá que chamava Lúcia. Essa senhora, ela já tinha Alzheimer, sabe? Chorava muito, muito, mas muito. Chorava de soluçar. Essa história me marcou que eu falo que tem coisas que, pode passar o tempo que for, que a gente nunca vai esquecer. Assim vai nesse conto do abraço. E essa senhora, ela andava para lá e para cá, inquieta, chorava de soluçar, sabe? E falava, eu quero ir embora, gente, eu quero ir embora, gente. Aí a gente tentava explicar com ela, acalmar um pouco, mas sem êxito nenhum. Até que aconteceu uma coisa, a gente pensa que fica feliz, o filho chegou. Aí todo mundo fica feliz, ela recebeu uma visita, pode acalmar um pouco. Ela foi abraçar o filho, sai daqui, mãe. Isso é muito triste. Né? Falou, sai daqui, mãe, não quero te abraçar não. Não, filho, leva embora, filho. Não, mãe, já falei que não, mãe. Um tom muito autoritário, como se fosse o pai da mãe, meu filho, sabe? Aí ele falou, não, mãe, não quero. Aí ela, ô filho, eu quero ir embora. Aí, mãe, deixa eu embora. Eu vou te levar embora, mãe. Muito agressivo mesmo, eu nunca vi uma pessoa tão agressiva na minha vida, sabe? Eu já te falei, mãe, fazendo assim com gestos e tudo, porque é mais agressivo ainda, né? Porque a agressão verbal machuca muito, né? E ele falando com ela, não ia levar ela embora, gritando com ela. Ela, ô filho, por favor, fala assim com a mamãe não, filho. Não, a gente falei, mãe. Meu Deus do céu. E a gente não pode intervir, porque eu não conhecia. Segunda vez que eu estava lá, vai saber que tipo de pessoa que era também, né? Aí até que uma hora, ela conseguiu acalmar um pouquinho, beber água. Aí ele falou, olha lá, mãe. Apontou para um lado assim para ela olhou. Quando ela olhou, ele foi embora. Que dá uma judiação, meu Deus. Aquilo, nossa, a gente ouvindo é muito pesado, a gente vendo, né? E quando ele falou isso com ela viu, depois ela deu a falta dele, ela, cadê meu filho? Ah, meu filho foi embora. Ele começou a chorar. Quer ir embora, gente? E um mês depois ela morreu. Isso me pesou muito. Me pesou muito. Eu falo que isso já vai fazer quase 6 anos. Na verdade, em outubro faz 6 anos. Mas é uma coisa que marca, porque a gente vê que a dificuldade de um idoso, muitas vezes, e também o cuidado do idoso para um filho, muitas vezes, abre mão, muitas vezes, de cuidar de um filho, e nessa hora que mais precisa de cuidado, não tem um retorno. Né? Isso é muito triste. Seria muito bom, né, que todos, né, os filhos pudessem estar ouvindo isso, né, muitos filhos, né, porque nem todos, muitos até têm muito cuidado com os pais, né, depois de idosos. Muitos têm, mas tem muitos que precisam, né, refletir sobre isso, quanto é importante, né, cuidar dos pais na velhice, cuidar com carinho, cuidar com amor, porque os pais, né, quando têm os filhos ainda pequenos, fazem de tudo, né, para cuidar dos filhos, vivem em prol dos filhos, faz tudo por eles. Dedica com paciência. Dedica com paciência. Os filhos novos pedem paciência. Pede muitas noites de sono, cuidando do filho. E então, quando adoece, nossa Deus, a gente quase morre, sente mais do que eles ainda parecem, porque é muito difícil. A gente não é só quando criança, pela vida toda, né? Uma mãe, um pai, né? Tem um carinho, um cuidado tão grande, uma preocupação tão grande com os filhos. E principalmente as mães, né? Como é o caso dessa mãe, para ela, então, certamente aquela tristeza, aquela angústia, né? Que fez ela vir a falecer tão assim rápido depois disso. Porque isso é realmente muito triste. Que os filhos, né? Todos que estiverem ouvindo, que possam refletir sobre isso, ver o quanto é importante cuidar dos pais, né, na velhice, porque eles sofrem muito quando estão assim abandonados, colocados em um asilo, porque nem sempre estão no asilo porque estão abandonados, né? Às vezes os filhos têm seus compromissos e não têm esse tempo disponível para cuidar. Mas mesmo se chegar a um ponto, né, de ter que levar para um asilo, que seja frequente ali, que visite, que vão com amor, com carinho, visitar eles ali, né, porque ameniza um pouco aquela tristeza de ter que ficar distante, né, de todos da família. E eu pude ver na prática também, o primeiro é ditado também, sabe, né? Uma mãe cuida de 10 filhos não cuida de uma mãe.
Né? Porque, igual a senhora falou mesmo, é bom falar isso, nem sempre asilo é sinônimo de abandono. E muitas vezes, quando fala asilo, muita gente pensa em abandono. Tem grande parte, claro, mas tem aqueles também que os filhos trabalham muitas vezes, não tem condição de cuidar, né, tudo. Mas são vários motivos que levam alguém a estar no asilo. Mas mesmo estando no asilo, é um ambiente muito triste, sabe? Para você abrir mão da sua casa, do seu conforto muitas vezes, aquilo que você construiu com tanto sacrifício. Depois que você parar no asilo, é muito triste. É muito triste. A pessoa realmente se sente ali abandonada. Nossa. Se sente. Não tem coisa pior. Todo mundo quer ter, né, a sua casa, o seu lugar para viver ali à vontade, né? Sim. E vai viver ali em um asilo, certamente não tem coisa pior. Sim, igual eu estava falando disso também, igual eu não sou pai, né, vocês são mães, né, avós e tudo. Para uma mãe, um pai perder um filho é muito difícil, a morte que eu falo. Em questão da morte é muito difícil, mas a gente entende que infelizmente com a morte acabou. Mas a dor para mim maior de uma mãe é saber que o filho está vivo e abandonou ela. Por quê? Você sabe que seu filho está vivo, mas te abandonou, não te liga, não te manda mensagem, não vai na sua casa, né? Não só asilo que eu falo, mas não vai na sua casa, não te dá nenhuma notícia, é muito mais doloroso. Porque você sabe que seu filho morreu, é muito triste. É triste. Mas sabe que acabou. É a lei normal, né? Sim, mas você sabe que você é abandonada, largada, é muito mais pesado. Realmente, né? Isso, cada filho deveria pensar muito sério sobre isso, porque é muito triste. Muito. Né? E cada filho também, ele se torna pai. Cada filho é mãe. Sim. Né? E o que acontece com os pais, né? Deus que guarda cada um de ter que viver o mesmo, né? Depois e viver aquilo ali sem ter também uma visita, sem ter atenção, carinho, né? Dos filhos deles que virão. Sim. Né? E também cumprir a palavra, viver a palavra de Deus, né? Honrar pai e mãe para o pronome dos seus dias na face da terra. Né? Não é só honrar pai e mãe se seu pai e sua mãe for bonzinho, não. Honrar pai e mãe, independente de como seu pai seja, de como sua mãe seja, é honrar pai e mãe. É mandamento com promessa, né? É o primeiro mandamento. É o único mandamento com promessa. Sim. E esses podcasts que você tem feito também tem trazido para as pessoas um passado que acaba ficando só no passado. Sim. Né? Quando você traz um idoso em entrevista e aquele idoso conta as experiências, né, vai ficando marcado e vai trazendo para agora, para a geração da agora. Sim. Né, o testemunho da irmã Raquel e da irmã Luíde, eu já conhecia um pouco da história do pastor Geraldo, eu já conheci um pouco, mas tem muitas pessoas que não conhecem. Sim. E como ela falou, tudo que é uma coisa que vai perpetuar, né? Sim. Os que não sabiam nunca sabendo, e são experiências que podem ser vividas novamente. Sim. E acaba ficando esquecido. Né? Porque as pessoas não estão tendo muita intimidade com o Senhor mais, como os nossos antepassados tiveram. Sim. Né? E esses idosos que estão partindo, e está vindo uma nova geração que não tem essa experiência que eles tiveram. Então é muito importante estar trazendo isso para agora, né? Sim. Nosso tempo. E você faz esse podcast agora, mas esses vídeos são mais recentes. Antes foram os livros, né, que você escreveu. Isso. Fala um pouquinho para nós dos livros. Então, os livros, gente, olha só. Eu estava na faculdade, na época, em 2019. Eu lembro que eu estava com muita vontade de escrever, sabe? Eu desde criança eu gostava muito de escrever. Porque, né, quando eu era criança eu escrevia muito à mão, sabe? Eu tenho agenda minha até hoje, escrita em 2003, 2008. Então eu sempre gostei muito de escrever. E o meu professor tomou ciência, né, na verdade, do canal. Esse canal mesmo que vocês veem hoje, só que era totalmente diferente, né? Era de brincadeiras, era com passeios, com idosos, tudo. E o meu professor falou: Ederson, você tem tanta experiência, pelo que a gente vê nos vídeos, seu Facebook e tudo, e meu Facebook, meu Instagram só tem foto minha com idoso. Deve meu celular mesmo, foto minha sozinha, muito raro. Então ele falou: Ederson, por que você não começa a escrever um livro, né, para mostrar para as pessoas um pouquinho mais do seu trabalho? E assim, eu lembro que eu cheguei aqui em casa, eu comecei a escrever, sabe? E deu a ideia desse primeiro livro, Meu Mundo Mais 60, que é o nome, né, do canal hoje.
E eu escrevi esse livro aqui em uma semana. Eu lembro que eu escrevia, cantava, ouvia música, tudo por cima, porque eu não consigo ficar parado, então eu fazia isso. Para mostrar para as pessoas a importância de ajudar o idoso, de visitar o idoso, e as pessoas conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, sabe? As pessoas podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tem muitas fotos, né? Tem tudo. Para mostrar para as pessoas a importância de ajudar o idoso, não somente com algo financeiro, mas sim com uma atenção, como a gente está falando aqui agora, através de um abraço, através de um sorriso, para as pessoas conscientizarem que a ajuda vai muito além de algo financeiro mesmo. Porque a gente é muito acostumado, a gente pensa que a ajuda é somente vou dar 1 milhão para a pessoa aqui que vai ajudar, mas tem vezes que o dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra sorriso, dinheiro não compra abraço, sabe? Então isso vezes são motivos, sabe, para escrever o livro. E eu falo que Deus viu tudo, porque é muito difícil lançar um livro, né? Para a gente que é independente é muito difícil, porque ninguém me conhece. Quem é o Emerson? Tudo no começo é difícil. Tudo no começo é muito difícil. Então, eu lembro que eu conversei com minha mãe teve um sonho. E falou, Emerson, por que eu não lanço o livro pela editora Getsemane? A gente vê que é tão distante para a gente, né? Jorge Linhares, pessoa, né, mais conhecida e tudo. Eu lembro que procurando na internet mesmo, achei o número da editora, conversei e tudo, né, com a Priscila, que é a gerente da editora. E na mesma hora, ela falou, olha, me manda o livro. Quero esse aqui ainda. Já estava pronto. Você já estava todo escrito. Estava todo escrito. Se a gente gostar, a gente lança. Se não gostar, a gente não lança. E tá certo, né? Até porque o nome deles vai também. E conversando com ela, eu mandei o livro em PDF, todo no e-mail. No outro dia, ela mandou uma mensagem para mim, me ligando. O Emerson, o que é isso? Um menino novo desse jeito, você de idoso. Né? Que na época eu estava com 21 anos. 21 para 22 anos. O Emerson, você gostou de idoso? Como assim? Não, a gente quer lançar seu livro, mas é tanto. Estipulou o valor. E como eu nunca gostei de depender do meu pai, da minha mãe, né, ter minha independência financeira, eu falei, quer saber? Eu vou fazer livro. E se for da vontade de Deus, eu vou conseguir o dinheiro. Em uma semana eu consegui o dinheiro. Aquilo eu fiquei tão feliz que vocês foram pelo lançamento, né? Hoje, gente, aquilo lá, eu falo, foi o maior presente de Deus na minha vida, sabe? Que eu nunca vou esquecer. Quando eu peguei esse livro pela primeira vez mesmo, eu chorei tanto. Eu sou muito chorando também e tudo. Eu chorei tanto. Falei, ô Jesus, como assim? Um menino que na escola era tão tímido, adorava escrever, hoje lançou um livro. Falei, eu lancei um livro, como assim? Sabe? Até hoje eu fico olhando para mim e falo, Jesus amado, como assim? Eu lancei livro mesmo? Eu consegui lançar livro, sabe? Não que eu sou incapaz, mas assim, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mesmo sempre, sim, mesmo sempre tendo um sonho, a gente pensa que algumas vezes o sonho é tão distante, né? A gente vê sempre com os outros, mas quando acontece com a gente é tão gostoso. A gente pegar o livro, sentir o livro de verdade, é real, sabe? Igual ver o lutador, igual eu via sempre na PDF, é uma coisa, mas quando eu pude tocar nele, ver aquelas 10 caixas na minha frente, 1000 livros. Gente, eu chorava tanto, mas tanto. Sabe? E uma editora bem conhecida. Sim. Eu falo que foi isso. Qual é a sua intenção ao escrever os livros? Justamente para mostrar às pessoas a importância, sabe? De cuidar do idoso mesmo. Prova disso eu lancei os outros dois também, né? Esse aqui, gente, 1 ano depois, eu lancei Me Libertei da Igreja para Ser Igreja, que é um título forte, né? Para mostrar para as pessoas o que é importante visitar os idosos da igreja, que a gente vai contar daqui a pouco, mais detalhes. E também, como tudo meu, né? Tem muitas fotos também, sabe? Para mostrar para as pessoas, né, um pouco mais do meu trabalho, né? As histórias e tudo. E esse novo livro, que eu lancei ano passado, né, em 2022, através de cada olhar. Essa capa aqui é super especial também, porque são alguns dos idosos da minha família, que já faleceram, alguns eu não conheci, mas mostrando as histórias dos idosos, sabe? E a intenção de cada livro mesmo é mostrar a história do idoso, assim como os vídeos, né? O idoso tem história, pode servir de lição para muitas pessoas. A história do idoso, mesmo que para muitas pessoas pode soar repetido, né? É aquele mesmo caos, né, de sempre e tudo, para mostrar para as pessoas que o idoso tem valor. Que se a gente prestar atenção na simplicidade, nas histórias dos idosos, mesmo a senhora falou agora, do passado, né, tudo, e trazer para o presente hoje, a gente vê que mesmo naquele passado tão difícil, eles conseguiram vencer. Então, a gente pode vencer também.
Entre todas essas situações, né, que trazem tristeza, né, de ver, coisas tristes de se ver, né? Mas existe também, né, alguma coisa que é engraçada, né? Então Sim. você presenciou algum momento assim, alguma coisa engraçada no asilo? Muitas vezes. Eu lembro de uma vez mesmo, a Giovana estava comigo, a Giovana me ajuda muito nisso. A gente estava lá tirando foto, que igual, quando a gente vai, a gente tira umas 200 fotos mais ou menos. É muita foto. É muita foto, a gente sempre tira muita foto para dar de recordação mesmo. Porque se o idoso está aqui hoje, amanhã pode não estar. Algumas vezes asilo mesmo muda muito, né? O fluxo de pessoas e tudo. Aí tem aquelas pessoas que sempre destacam mais, né? Porque sobressaem sobre as outras que eu falo, porque pelo jeito delas, mais carismático, mais de conversar, né? E tudo. Tem a Rosalina. A Rosalina, ela é muito risonha, escandalosa, sabe? Brincalhona, gosta de cantar. Ela é da igreja também, tudo. Aí conta a história dela, canta. Se você pedir para ela sorrir, começa a cantar e tudo, né? Aí eu tirei tanto de foto com ela. A idosa que mais tem foto é ela. Tirei muita foto com ela. Depois de tirar foto com ela, fui tirar com as outras. Ela está começando com Alzheimer. Ela, vai tirar foto comigo não? Ligar pra gente agora, dona Zelena, espera rapidinho. Ela. Aí eu comecei a tirar com as outras, ela, minha cabeça tá coçando. Minha cabeça começando até a coçar de ciúme. Aí eu tirei mais foto com ela do que ela. Vai tirar foto comigo não. Mas isso aí toda hora. Mas a gente vê que eu lembro de um idoso também. Ele foi para o asilo com Alzheimer também, uma doença triste, mas alguns fatos engraçados, né, que a gente vê. Eu lembro dele andando pelado, bem nu mesmo, para lá e para cá, correndo, sabe? Não saí do bem da minha mãe, não é que botarei para lá. E a gente tentando segurar ele, sabe? A gente vê tudo isso, mas muita situação, né? Muita. Mas enquanto isso eu aprendi muito também, sabe? Até nessas situações a gente aprende muito, né? Com certeza. E pode falar. E quando esse asilo, acho que eu já te perguntei a respeito dele já, né? Que você visitou, ou você visitava um e conheceu o outro, né? Você Isso. já falou a respeito desse, que Sim. você conheceu o outro. E então, você também visita a casa dos idosos da igreja, né? O que te levou a fazer isso? Olha só, isso aí é uma história que mexe muito comigo também, sabe? Porque cada história tem sua particularidade, mas quando a gente vai lembrando, vai dando um gostinho assim tão gostoso pra gente, né? E tudo. Eu lembro que eu estava no culto no Tempo Central, o pastor José Martins pregando no culto de jovens. Ele falava, somos jovens na idade, mas maduros no propósito de Deus. E Deus foi falando comigo, né? E tudo me mostrando a imagem da cinésio. Quando Deus foi falando ele, se liberte da igreja, seja igreja. Porque se libertar da igreja, é bom a gente falar isso, né? Não é você sair da igreja. Se liberta das 4 paredes, da zona de conforto. Isso, né? Não ficar sendo apenas religioso. Justamente. Essa é a palavra certa. E ser igreja é o quê? Ser como Jesus foi. Ajudar as minorias da sociedade, muitas vezes, ouvir, né, as pessoas que elas se vai contar. Então, ser igreja é isso. Não se limitar somente, né, ao tempo, mas sim ir além. E quando Deus me colocou mais na cinésia, eu falei, Jesus, me confirma. De novo, porque eu quero fazer a sua vontade, mas se for para fazer isso mesmo, o Senhor vai caminhar os idosos, vai caminhar as casas que eu vou e tudo. Quando eu pisei na casa da Mancinésia, que vocês conhecem muitos anos, né, mais do que eu mesmo, sabe, eu era muito feliz, né? Sempre sorridente, sempre brincalhona, sempre escandalosa, né? Do jeito dela, pode cantar. Mas quando eu pisei na casa da Mancinésia, ela começou a chorar. Que aí a Mancinésia vai na igreja direto. Hoje não tanto, mas naquela época ela não faltava de culto. E quando eu pisei na casa dela, ela falou comigo, o Ederson, hoje é a primeira visita que eu recebo depois de 3 anos que meu marido morreu. Então eu tive a confirmação de Deus naquele primeiro dia, sabe? Porque eu vi, não é para falar mesmo. Não é para falar. Enquanto você fazia essas visitas, né, na casa dos idosos da igreja, também nos asilos, sim, a sua avó paterna veio a falecer de repente, né? Sim. Como foi para você? Essa é uma morte que mexe muito até hoje, sabe? Porque morte não é fácil, né, gente? Dependente da idade, a pessoa pode morrer, né, com 150 anos, a gente não quer perder. Né? Pode ser novo, pode ser velho, a gente não quer perder de jeito nenhum.
E a morte da minha avó foi a primeira morte que eu tive com alguém próximo de mim. Já tinha meu avô, mas meu avô eu lembro muito pouco. Mas a minha avó, quando eu perdi minha avó, foi de repente. Por quê? Minha avó era muito dependente. Minha avó era de situação, muitos anos na igreja, minha avó morava sozinha, né, e tudo. E eu lembro que 9 dias antes dela falecer, eu estava no asilo e tudo, aí eu passava na casa dela, né. Quando eu pisei na casa dela, minha avó estava muito agitada, muito agitada. E minha avó tinha uma deficiência desde 14 anos de idade, então minha avó estava muito surtada naquele dia. Muito surtada. Minha avó, eu lembro que eu sentei com ela agora assim, minha avó respirava muito ofegante, sabe? E tudo, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, vó? Nada não, nada não. É que ela fala cansada, sabe? Ela, ô Edson, você pegou o meu espelho, né, pra gravar vídeo hoje, tudo? Pode pegar pra você guardar de coração, porque eu vou morrer. Eu falei, para com isso. Ela, não, Edson, eu vou morrer. Meu tempo já acabou e tudo. Muito obrigado por tudo que você já fez comigo. Né? Por cada vez você sendo doado da vovó, mesmo a vovó assim, cabeça doida. A vovó assim, você nunca teve vergonha da vovó, você sempre foi o menino de ouro da vovó, sempre sentou do lado dela na igreja, viajou com a vovó para a roça. Mas muito obrigado por tudo, mas eu vou morrer. Pega esse espírito psicológico do coração. Eu falei, para, você vai morrer não. 9 dias depois, minha avó morreu. 9 dias. Foi 9 dias depois. Eu lembro que eu estava preparando para a casa dela. No dia que ela passou mal para aparecer, né? Eu lembro que eu estava preparando para ir para o asilo, para gravar mais alguns vídeos, né? Tudo. Estava preparando na casa da minha avó, que eu lembro. Aí eu fui na papelaria, imprimi algumas folhas para levar para os idosos. Quando eu cheguei aqui em casa, meu pai já não estava. Eu falei, olha, mãe, o que aconteceu? Meu pai, olha, sua avó passou mal, ela está caída lá no chão da sala. Seu pai correu para lá, porque só meu pai tinha chave da casa. Minha tia chegou lá, só que não conseguiu entrar, porque minha avó trancava tudo. E a janela dela tinha grade, então não tinha como pular, né, para socorrer ela. Aí meu pai entrou, conversou com minha avó estava consciente ainda, só que minha avó tinha, como ela passou mal durante a noite toda, então a avó estava toda suja, conseguiu dar banho nela, voltou normal. Então meu pai foi para Santa Luzia normal, e acabou que eu desisti de ir no asilo nesse dia, eu não fui para casa da minha avó. Eu não fui, porque aí pouco depois minha avó passou mal de novo. Aí ela infartou. Nela ter infartado pela segunda vez, ela ficou 5 minutos de oxigênio no cérebro. Aí já não tinha mais o que fazer. Que eu lembro que quando eu pisei no hospital, na UPA Leste, que é uma UPA que me acha até hoje, quando eu passo na porta de lá, eu lembro, eu choro até hoje. Quando eu pisei na porta da UPA, eu lembro que eu vi a mãe e meu pai chorando, sabe? E minha mãe estava naquela urgência de animação. Mexe, a gente sabe que não se perde nada, mas assim a gente já sabe que o caso está mais grave do que nunca. Eu lembro que minha tia saiu de lá chorando e falou, gente, vamos preparar. Jesus amado, como assim? 9 dias antes, minha avó havia falado aquilo comigo, só vinha, sabe, a voz da minha avó, eu vou morrer. E minha avó falou também para eu não falar com ninguém. Então eu só não sabia daquilo. Então aquilo ficava na minha cabeça, a voz da minha avó toda hora ecoava na minha mente. Eu vou morrer, prepara, eu vou morrer. Aí eu lembro que estavam os irmãos do meu pai, algumas cunhadas do meu pai, falei, gente, uns cunhados, desculpa. Falei, gente, pode entrar, se der tempo para mim, Deus, não deu, não tem problema não, vocês são prioridade, vocês são filhos, né, e tudo. Aí meu pai saiu de lá chorando. Ai. Aí meu tio saiu de lá chorando também. Aí deu tempo para eu entrar ainda, sabe? E aí isso era 10h15 da noite. Quando eu pisei lá, tudo eu vi minha avó, gente, eu lembro direitinho. A roupa que minha avó estava, nunca esqueci. Minha avó sentada assim, com um tubo da boca, inchado. E eu comecei a chorar. Já nem reconhecia mais você. Não, ela estava em coma já. Eu estava em coma. Eu pensei que vovó vai morrer mesmo. Eu pensei comigo. Aí só vinha de novo a voz dela, sabe? Aí o médico falou assim, você foi a última pessoa a entrar. Você quer saber o caso da sua avó para contar para sua família? Eu falei, pode contar, eu sou forte. E chorando, caramba. Chorando muito, mas muito mesmo. Porque é um susto muito grande, gente. A gente vê uma pessoa 9 dias antes, forte, andando, mesmo falando que ia morrer, né? Independente de tudo. Depois, 9 dias depois, você vê a pessoa entubada, caminhando para morrer, é muito pesado, né? Quando o médico falou comigo, olha, a gente ia transferir sua avó para outro hospital, mas não vai dar mais. Já não tem mais o que fazer para sua avó. O rim da sua avó já parou, o pulmão da sua avó já parou,
muito rápido, né? Questão de, ela terminou 4 horas da tarde, sendo 10h15 da noite. Então, me passa o fixo da sua casa e o telefone que a gente pode entrar em contato. Dessa noite só não passa não. 6h30 da manhã só fala comigo. Você realmente, né, foi forte, que Deus é que te dá essa força, de Deus que vem, né, a nossa força. Porque é um momento muito difícil, né? Nossa! Mas Deus, Ele sabe, né? Ele é que conhece a força que nós temos e nós mesmos sabemos, né? E vovó apoiava muito esse trabalho. E dá essa incumbência para quem realmente consegue, né? A receber uma notícia dessa. Que é muito triste, é muito difícil. É igual eu falo, igual eu lido com vários idosos, é uma coisa que acontece da nossa família, assim, é muito pesado também, né? É muito diferente. A gente começa a entender a dor que o outro já passou. Olha, gente, fulano já entendeu assim, a família passou por isso, agora é eu que estou passando. Então, foi muito difícil, porque a vovó me apoiava muito, né? A vovó gostava muito do meu trabalho, do idoso. A vovó foi a pessoa que me apoiava em tudo mesmo, sabe? Eu lembro quando eu chegava do asilo, ia pra casa dela, deixa eu ver as fotos que você tirou. Eu mostrava pra ela, deixa eu ver o vídeo que você gravou. Então eu mostrava pra ela, sabe? Então isso foi muito difícil. Mas hoje, mesmo sendo difícil ainda eu falo, a gente vai acostumando com a ausência da pessoa. E Deus vai confortando nosso coração também. Deus vai preparando a gente vai se aperfeiçoando com o tempo também, porque a gente não pode parar. Porque como Deus falou comigo, tem pessoas precisando de mim lá fora, né? E eu não posso parar. E você já atendeu vários, né? Nossa. Já fez a felicidade de vários novos. Sim. Isso é muito importante. Então, estamos também para o final agora. Já? Resume para nós aí, pouquinhas palavras. Fale sobre Deus. Deus é tudo para mim, né? Deus é a alegria, meu sorriso diário, é quem me tem dado forças, né, para fazer isso há 7 anos, porque se não fosse Deus, não tinha saído nem do primeiro ano, né? É Deus que me ajuda, dia após dia, a vencer as dificuldades. Ele é meu melhor amigo. E uma música? Uma música que você lembra agora, que você gosta muito? Olha, uma música que marcou, a Árvore Cortada, que chama, estava lendo do Rogério, é uma música que marcou porque quando eu parei, né, de nascer, quando eu voltei também, Deus foi me confirmando, eu lembro que eu coloquei uma música para tocar e era justamente essa Árvore Cortada. E um trecho dela falava, logo de novo, o ministério foi cortado. Naquilo lá eu pude ter a certeza que era a confirmação de Deus para voltar, e eu não parei mais. Porque aquilo eu pude ver que não foi só uma música, mas foi Deus falando através de uma música que eu sempre ouvia, mas parando para refletir na vida. Foi diferente. Sim. Né? Deus fala mesmo muito com a gente através da música. Deus já falou muito comigo através de música. Um certo dia eu estava também em uma situação assim difícil e eu cheguei a pegar o telefone para ligar para uma pessoa, né? E Deus não permitiu. Naquele mesmo momento, Deus trouxe à minha mente uma música, Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Então, era um momento em que Deus queria que eu e Deus, né, enfrentasse aquela situação e não envolvesse outra pessoa. E aquela música veio num momento assim na minha mente e na mesma hora encontrei ela na harpa para eu cantar. E Deus me trouxe o consolo, a ajuda que eu pensava que ia vir através de alguma pessoa, Deus me trouxe através dessa música. Lembro também de uma música que quando meus filhos eram pequenos, né, o meu marido ele gostava muito assim de sair num lugar onde tinha música, e música ao vivo, mas não era música assim que, né, evangélica, não era música de louvor a Deus. E ele sempre gostava de ir nesse lugar. E então, um dia, através de uma música, Deus não permitiu mais que eu fosse naquele lugar. Uma música que fala assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Então, através dessa música, eu senti assim, de pedir a Deus, não me permita mais ir naquele lugar, me ajuda a não ir mais.
com os meus filhos, né, aquele ambiente que não é louvor ao Senhor. Sim. Então, Deus falou comigo através daquela música, e a partir daí nunca mais a gente Sim. foi a esse lugar, né? Música fala muito com a gente mesmo, tem aquela soldado ferido mesmo, né? Então, uma música fala muito comigo, missões, tem uma música maravilhosa que chama Missões. Aquilo arde meu coração, sabe? Eu lembro muito da Lúcia nessa hora, porque eu e a Lúcia, a gente ouvia muita música juntos, sobre missões, tudo a gente cantava, a gente falava que tinha viajado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, conhecendo asilo diferente, tudo. Então isso me faz lembrar muito, sabe? Música sempre mexeu muito comigo. Minha família mexe com música, né? Minha família mexe com música, só eu que não. Minha mãe mexe com música, meu avô mexe com música, né? Tio Léo mexe com música, tio Chico mexe com música, e eu não. Mas cada um tem um dom, né? Então, eu falo que nem eu respirar desafinado, gente. Então. Até batendo palma desafinado. Mas eu falo que cada um tem um dom mesmo. Mas música sempre mexeu muito comigo. Eu sempre amei muito ouvir música, sabe? Muito mesmo. Muito bom. Eu, às vezes, eu gosto de colocar os louvores antigos. Sim, eu pego no YouTube, passo para televisão. Aquilo ali é uma coisa tão boa, assim, a gente sente assim, aliviado. Sim. Quando fica ouvindo essas músicas. Foi um tempo atrás mesmo, eu estava tão triste, muito triste mesmo, preocupado, né, com tanta coisa acontecendo. Eu lembro que eu fiz isso mesmo. Eu olhei na televisão, fui ouvindo as músicas antigas, mas aquilo me fez tão bem, uma paz tão grande que eu senti. Eu falo que a gente não precisa, claro, a gente vai congregar, mas não precisa só de no templo para adorar a Deus. Eu lembro que eu senti tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, que eu não sei te explicar. Através daquelas músicas antigas, cantando por cima, arrumando casa, tudo. A gente sente Deus através das músicas, né? Sente, Se a gente for sensível ao Espírito Santo, né? São muitas músicas inspiradas mesmo pelo Espírito Santo que fala com a gente. Muitas pessoas são salvas através de uma música. Sim. Então é muito importante. A música é mesmo muito bom. É uma coisa que o louvor, né? Ele edifica, ele liberta, né? Liberta. Salva, muda a vida das pessoas. Muito bom. Sim. E um sentimento? Sentimento? Amor. Amor. Né? E sem amor de nada vale, né? Porque todo esse trabalho meu há 7 anos, se não tiver amor de nada vale. Eu vejo também amor com minha família também, né? Porque eu cuido do meu bisavô, minha bisavó e tudo, né? Tantos outros, né? Quando precisa também. Então, se não tiver amor de nada vale, porque não adianta nada eu cuidar de todo mundo lá fora, com o maior amor do mundo, e não cuidar dos meus. Meu trabalho seria, eu falo que não sairia, né, do primeiro ano, meu trabalho não fluiria, porque o amor é tudo, e cuidar da família é o nosso primeiro ministério, né? E não adianta nada a gente querer cuidar de todo mundo, agradar todo mundo, mas os nossos a gente responde, ignora, e quando precisa da gente a gente dá as costas. De nada adiantaria. É verdade, esse é o princípio. Né? O princípio é o amor, né? E o amor vem de Deus. E aos nossos, né? Sim. Os de casa. É o primeiro. Fala de uma saudade. A gente falou da vovó, né? Vovó, nunca vai esquecer dela. Da Monsenhor Gil. Eu falo que foi uma pessoa que marcou muito minha vida também, porque depois que minha avó morreu, eu falo que ninguém substitui ninguém, claro. Mas Deus tem a forma de trabalhar até nas perdas da gente também. Seja perda de pessoas, perda de alguma coisa, Deus tem a forma de trabalhar. Eu lembro que 11 meses depois da perda da minha avó, Deus colocou uma surgida no meu caminho. E a nossa conexão foi instantânea, né? De primeiro a gente já se identificou e tudo. Ela falava que eu era, né, o netinho branco dela, era minha avó preta. Então, a perda da minha avó, que me ajudou muito a conformar, sabe, com a perda da minha avó, e me confortar meu coração, foi através da vida da Monsenhor Gilda. Foi uma pessoa que a gente teve apenas, né, 2 anos de convívio, mas parece que foi uma vida, né? Parece que foi uma vida, porque esse ano vai para 4 anos que eu faço esse trabalho com idosos da igreja, mas 2 anos que eu conheci a Monsenhor Gilda, 2 anos e 2 meses. Mas foi 2 anos maravilhosos, sabe? Ao lado dela. Os 2 primeiros anos, né? Também. Foi os 2 primeiros. Foi os 2 primeiros. Você estava mais carente. Sim. E Deus preparou para preencher essa lacuna. Sim. Eu falo que Deus foi tão bom para mim. Deus levou minha avó, é triste, claro, mas Deus me deu muita vovó aí, sabe? Muita vovó, muito vovô. Então a vida da Monsenhor Gilda foi um presente de Deus para mim mesmo. Eu sempre falava isso com ela.
quando ela, né, esteve em vida, eu falava com ela, falei, pastor Gilda, eu sou muito grato à senhora por existir, porque hoje eu estou de pé, eu devo muito à senhora, sabe? E também a Lúcia, que todo mundo aqui conheceu também, que a Lúcia foi uma pessoa muito especial, porque a pessoa, assim, a primeira pessoa a acreditar em mim, quando eu falei que eu queria estar os idosos da igreja, foi a Lúcia. E mais uma vez Deus está cobrindo, preenchendo essa lacuna. Sim, falando. Isso foi tão legal, é bom falar também, porque Deus tem a forma de trabalhar, gente. A gente não entende muitas vezes. Eu lembro que foi um momento muito difícil para mim, porque a Trojilda morreu bem perto do Natal, que é uma data muito especial para todos nós. Um mês depois foi a Lúcia. Então, duas perdas difíceis em um mês. E a Lúcia morreu um dia antes do meu aniversário. Então, foi assim, duas datas especiais, sabe? E eu lembro que eu falei com Deus, não, Jesus, manda alguém para me ajudar a visitar, porque a Lúcia, como vocês conheceram, era muito animada, né? Se você falasse com a Lúcia, vamos lá pro Acre, bora. Né? A Lúcia tinha saúde, ela era muito animada, né? Então, mas Deus foi tão bom comigo, que eu lembro que eu pedi a Deus, né, para me enviar pessoas mesmo para me ajudar, porque sozinho é muito difícil, gente. Ninguém consegue nada sozinho. Não. Ninguém consegue sozinho. Deus sempre prepara alguém. Sim, e eu lembro, Inês, eu estava orando a Deus. Na outra semana, a Giovana entrou em contato comigo. A Giovana falou: Emerson, você vai puxar uma instância de idosos da igreja? Eu falei: vou. Não posso parar, tem pessoas precisando de mim lá fora. Eu sempre fiz isso, sabe? Tem esse lema no meu coração. E a Giovana falou: então, eu posso visitar com você? Aí Deus falou comigo: essa. E a Giovana vem lá de tão longe, né? Pega 3, 4 ônibus para vir para cá, 2 vezes por semana, 3, né? Tudo vem para cá, tudo para me ajudar. Tá aqui comigo, não mede esforços, né? A gente não ganha nada financeiro com isso, mas a gente vê que eu vejo que com a Giovana tem sido um momento muito especial também, sabe? E ela tá proibida de morrer. Tá proibida de morrer. A sua vida é médica. E o que te deixa mais feliz? Esse trabalho, meu idoso, sabe? Eu falo que isso, minha vida mudou muito, sabe, Inês? Há 7 anos eu falo que me amadureceu muito como pessoa, como cristão também, porque se todo mundo, né, aqueles caminhos, tem exposição da igreja, eu falo, visitasse uns aos outros, a nossa igreja teria mais simpatia. A gente aprendeu muito isso, né, até com o Adão mesmo, né, de visitar e tudo, mas a gente vê que se todo mundo visitasse, seria muito diferente, porque isso aqui, ó, esse momento que a gente está tendo um encontro aqui, nenhuma tecnologia vai conseguir, nenhuma, porque um abraço, um sorriso e tudo é muito gostoso a gente fazer isso com a pessoa. A gente não pode mudar o mundo da pessoa por completo, mas nem que seja naquele momento, vale a pena. Isso me deixa feliz, porque eu falo que minha vida hoje não é a minha vida mais, sabe, é a vida de Deus mesmo. E eu vejo a afirmação de Deus nas pequenas coisas, sabe? Isso é muito importante. É um chamado de Deus Sim. mesmo, é um dom que Deus tem te dado, né? E é muito importante que você conserve isso, né? Que continue sempre assim, dedicando a sua vida e fazer aquilo que Deus te trouxe a fazer, né? Que Ele te chamou para fazer. Então, isso é muito bom. Sim, eu não consigo parar mesmo. Eu não posso parar também. Igual eu estou te falando. Quando minha avó faleceu, eu lembro direitinho também. Uma semana depois, eu já estava vazio na rua dela. É difícil, né? Claro, eu chorei e tudo. Mas tem gente falando: nossa, você é doido. Sua avó morava de frente vazia, você continuou. Eu falei: gente, não posso parar. Mas o Trojilda faleceu, foi uma morte muito difícil. Foi bem no Natal, o velório, né? O sepultamento e tudo. No outro dia, certinho depois da morte dela, eu fui na casa do João Gonçalves. Aí você soube separar, né? Sim, aí eu falei, aí as pessoas falam: gente, você é muito doido. Não posso parar. Até porque, bom, é difícil, mas tem pessoas precisando de mim. E quando eles estiverem precisando, eu estou aqui. Isso tudo que você tem feito aí é um sonho que o Senhor está permitindo que você realizasse. Mas você tem ainda um sonho para frente, com o seu futuro ainda? Muito sim. E não sonha não vive, né? E quando a gente tem vida, tem a sanidade mental, a gente tem uns sonhos ainda, né? O meu maior sonho, eu estava falando isso até com a Giovana esses dias, eu tenho muita vontade também de ter meu próprio Brasil, sabe? Meu próprio Brasil, eu tenho muita vontade de ter meus idosos, meu jeitinho, meu trabalho, meu jeito. E eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas, mas a gente é muito limitado. Né? Seja pelo orçamento também, o asilo limita muitas vezes, mas também é difícil mesmo.
mas eu tenho vontade de ver um asilo e também eu tenho muita vontade de viajar esse Brasil inteiro, conhecer estado por estado, em um asilo de cada estado, sabe? Também as particularidades de cada asilo, da cultura mesmo, que o nosso Brasil é muito grande, né? Então, conhecer cada cultura, conhecer cada idoso, eu tenho vontade de viajar no sertão, sabe? Pro sertão, pro interior de Minas mesmo, conhecer os idosos de lá, do interior, eu tenho muita vontade. Muita Para vontade. Deus tudo é possível, né? Deus pode realizar esse seu sonho. Isso é uma coisa que Deus está vendo, está contemplando, né? Ele conhece, sabe esse seu desejo e Ele é poderoso para realizar, né? Amém. O que nós queremos, né? O que eu quero para você, que Deus venha realizar esse seu sonho. Amém. E vamos, né, estar pedindo a Deus, por favor, né? De Deus te ajudar a realizar esse sonho, Amém. né? E se a sua avó fosse viva, o que você diria para ela? Ô, vó, vem cá, né? Me dá um abraço, bem apertado. Primeiro, eu sei que eu choraria muito abraçado, bem apertado. Fala, ô, vó, vive muitos anos agora, vou viver muitos anos. Mas não, eu queria muito que minha avó estivesse aqui hoje, para ela ver tudo isso, porque minha avó viu os livros, né, os vídeos. Eu cheguei a começar a gravar o vídeo, ela estava viva ainda, mas não cheguei, eu cheguei a gravar um vídeo com ela, só que eu perdi. Isso me deixa muito triste, sabe? Então, tipo assim, eu queria muito que minha avó visse tudo isso, sabe? Os livros, os vídeos, que minha avó adorava ler. Então, ela ia gostar muito dos livros, minha avó gostava muito dessas coisas. Então, minha avó não viu nem metade, né? Sabe? Então, o primeiro livro mesmo eu dediquei totalmente para ela, que foi a pessoa que me apoiou desde o início. E se ela visse tudo que vem acontecendo, seria muito bom para mim, sabe? Eu falava para ela, mas avó, fica aqui, você está do meu lado, não sai daqui não. Sai daqui não, sabe? Ficava conversando com ela mesmo o tempo todo, sabe? Ouvir os causos dela, sempre os causos que eu brinco, porque a vovó falava, eu vou te contar um segredo. Então sempre tinha aquele segredo, certo? Não era nada oculto, todo mundo já sabia. Então eu ouvi os causos dela novamente, sabe? Valeu a pena, sabe? Eu até fiz uma poesia em homenagem a ela aqui, ó, que eu queria, pode ler? Que eu queria ler. Aqui, queremos ouvir. aqui, ó, vovó, ó, no fundo, Cristiano, ó. No fundo, eu sinto muita falta dos seus causos repetidos. Na verdade, valeu a pena tê-los ouvido. No fundo, eu amava quando você me defendia mesmo. Na verdade, eu lembro de você todo dia. No fundo, por um momento pensei que você fosse imortal. Na verdade, a sua despedida se tornou real. No fundo, quando você se foi, não acreditei. Na verdade, quando isso aconteceu, eu chorei. No fundo, eu não estava preparado para te perder. Na verdade, foi muito difícil ouvir que você havia acabado de morrer. No fundo, quando você se foi, uma parte de mim você levou. Na verdade, eu nunca vou esquecer de você que tanto me amou. No fundo, sei que um dia vou te ver. Na verdade, espero ansioso esse dia acontecer. Que bonito, né? A gente vê muita sinceridade aí nesse método. E ficou muito bem colocado. Parabéns mesmo. Esse dia eu estava vindo para fazer uma saudade dela, sabe? Eu estava escrevendo o livro ainda, aí o livro estava todo pronto. Eu falei, Priscila, eu fiz uma poesia, né? Minha avó, deixa eu colocar. E coloquei, sabe? Deu tempo, né? Me deu tempo. Muito lindo mesmo, né? É muito bonito esse amor, essa sinceridade, né? E que se ela fosse viva, né? Se estiver hoje viva, você pudesse dizer tudo isso para ela, com certeza ela ia ficar muito feliz. Valeu a pena, sabe? Ela Deus, se você sentava assim perto dela, Sim. era atencioso com ela, Valeu a ela já pena. tinha essa altura, né? Sim. E seria mais. Sim, mas agora pensou 21 anos ao lado dela, quase 22. Ela morreu faltando 3 meses para fazer 22. Mas vale a pena, sabe? Foram 22 anos com ela bem vividos. Porque eu tenho muita história boa com ela, sabe? Quando ela me defendia, meu irmão, quando eu aqui, sabe? Ela das nossas viagens, das nossas brincadeiras um pouco, das crises de ciúme dela. Então vale a pena, sabe? Era o tempo que Deus quis também. Deus sabe de tudo. Deus tem um tempo que. Então, gente, vamos caminhar para o final mesmo agora, de verdade? E então, eu gostaria ainda de saber de você qual o conselho você daria para quem está nos ouvindo. Olha só, gente, quero falar com vocês uma coisa.
Não tape os seus ouvidos. Tem pessoas precisando de você ouvir seus causos repetidos. Tá? Não cruze os braços. Tem pessoas precisando apenas de um abraço, né, para o dia ser mais feliz. E não feche a cara. Tem pessoas precisando apenas de um sorriso seu. Um sorriso muda, né, o dia da pessoa. Então sorria mesmo, ame hoje, abrace hoje, não deixe nada para amanhã. Viva intensamente o dia de hoje. Respeite o idoso, porque respeitar o idoso é respeitar o nosso futuro. Isso mesmo. Falou muita verdade aí. Tudo verdade mesmo, tudo, viu? Isso aí é muito importante. Então, o conselho que para um jovem como você dá, né? É um jovem de muita experiência mesmo. Ele é um escolhido de Deus. Amém. É Deus que faz isso, né? Amém. Que a Ele seja dada toda a honra, né? Toda a glória, todo o louvor. Que somente a Ele, né? Pertence toda a honra, que tudo seja para Deus, né? Amém. E é o que você tem feito tudo, né? Dedicando a Deus. Isso é muito importante. Amém. Então, gente, este foi o podcast deste dia. E espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que o Everson falou e trouxe para nós. Algumas coisas a gente já sabia, né, Inês? Sim. Mas algumas coisas a gente ficou sabendo aqui agora e foi muito gratificante. Espero que todos tenham gostado. E não se esqueçam de inscrever no canal. Isso mesmo, deixa seu joinha aí embaixo. Isso, gente, comente bastante, tá? Compartilhe com as pessoas, né, gente? E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Nós agradecemos. Tá? Eu que agradeço, foi um privilégio muito grande, foi muito bom mesmo, né? Poder estar aqui, essa oportunidade que Deus nos concedeu, né? Amém. E esse convite que você fez a nós para nós entrevistar você. Amém. Isso foi muito bom, foi muito gratificante. Então, tchau, Tchau, gente. Até a próxima com o Everson, dono do canal.